Olha só, já estou recebendo aqui o meu convidado no estúdio, é o Antônio Torres, dentista. Olá, doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito prazer. Olha só, a gente trouxe aqui o doutor Antônio Torres para falar de um tema que você pode ouvir falar pouco, mas que é muito comum, que são as doenças periodontais. Elas são inflamações ou até mesmo destruições na gengiva e nos ossos que suportam os dentes. A classificação de um caso pode ser de bem leve até mais grave, mas são doenças que podem ser evitadas e tratadas com visitas regulares ao dentista. E aí o doutor Antônio está aqui com a gente para exatamente explicar, né, o que é a doença periodontal, doutor, assim, quais são os sinais dela e os sintomas. Bem, é um prazer muito grande estar aqui, poder falar de um tema que não é tão divulgado, né? A gente, quando fala em odontologia e ao consultório, geralmente está associado a fazer restaurações, em buscar a cárie. Então, a doença periodontal, ela é a segunda maior causa de perda de dentes em pessoas de qualquer idade. Às vezes a pessoa associa sempre os problemas periodontais à idade adulta ou até à terceira idade. Ela pode ocorrer em qualquer idade. E a doença periodontal é uma doença silenciosa. Eu acho que isso é o mais importante. É porque assim, a cárie, você sente dores. Quando você sente dor, você já sente aquela necessidade de procurar o dentista. E o dentista, em um único procedimento, ele consegue remover a cárie e tratar a cárie. A doença periodontal não. A doença periodontal o dentista não resolve com uma cirurgia ou com um procedimento. A doença periodontal é uma doença crônica, é um processo inflamatório e infeccioso que se desenvolve e vai trazendo uma destruição dos tecidos que sustentam o dente. Então, como ele é silencioso, normalmente quem vai perceber isso é o dentista. Então, o dentista, numa consulta de rotina, ele percebe, às vezes, numa avaliação radiográfica de um outro problema, ele percebe aquela perda do osso, aquela destruição do osso, e aí vai encaminhar para um especialista da área de odontologia, que é o periodontista. Então, essa doença, para que o leigo perceba, ela geralmente está muito associada aos cálculos, né, que a gente comumente chama de tártaro, e ela também está associada a sangramento. Então, todas as vezes que você perceber que está tendo sangramentos regulares constantes, especialmente durante a escovação ou a utilização do fio dental, você precisa relatar isso para o seu dentista. Porque esse sangramento é como se fosse o primeiro sinal, né? Sangramento não é doença, ele é um sinal de que ali tem alguma coisa errada. Eu até falo assim para os meus pacientes, é como se sua gengiva estivesse chorando, dizendo assim, me socorre. Né? Doutor, e no dia a dia, assim, eu estou dizendo, é uma doença silenciosa, mas de que forma ela já pode afetar o dia a dia de uma pessoa? Já é nessa fase já mais grave, quando ela vem realmente incomodar? No início, o sangramento vai ser assim, o maior incômodo, né? Mas existem pessoas que têm uma gengiva mais espessa, outros têm a gengiva mais fina. Então, aquelas pessoas que têm uma gengiva muito fina, mesmo no início, elas já podem causar retrações gengivais. Quando a gengiva desce, fica aparecendo um pouco da raiz e a pessoa apresenta sensibilidade nos dentes, né? Sensibilidade ao bebê, sensibilidade quando a boca fica um pouco ressecada, às vezes ao comer um alimento mais ácido, como frutas cítricas, né? Então, esses são os primeiros sintomas. Mas o mais importante é que o paciente precisa entender que ela é uma doença que não tem cura, ou seja, porque é uma doença inflamatória e a inflamação é um processo fisiológico que acontece com todo mundo e que a gente precisa controlar essa inflamação. Então, o periodontista, que é o especialista desta área, ele vai ensinar o paciente como estabilizar essa doença. Então, ela é uma doença progressiva. Se você tomar os cuidados que o periodontista vai orientar, essa doença vai estabilizar, estacionar. E o tratamento, depois desse diagnóstico feito, né, por um periodontista, o tratamento pode incluir o quê, doutor? Bem, o tratamento vai desde a parte educativa, que você vai fazer com que o paciente aprenda a controlar a doença, e esse tratamento é supervisionado, requer várias sessões, a pessoa vai, o periodontista vai acompanhando, vai corrigindo, até sessões de raspagem e numa fase mais evoluída, cirurgias.
Então, existem situações que é necessário cirurgia. E, em último caso, quando há perda dos dentes, às vezes nós temos que associar enxertos e a implantes dentários para repor aqueles dentes que perderam. Doutor, em relação à questão da origem, você tem predisposição à periodontite ou você, às vezes, com maus hábitos no dia a dia, pode levar a desenvolver a doença? A causa principal é o biofilme dental, ou seja, é a higiene ruim. Mas, assim, eu posso dizer para você que ninguém desenvolve doença periodontal se não tiver esses 3 fatores juntos. Quais são os fatores? Uma predisposição genética, que está mais associada a uma resposta inflamatória mais exacerbada. Geralmente, essas pessoas também têm outros processos inflamatórios comuns, como a amidalite, a sinusite, a artrite, né? A segunda seria um tipo de população bacteriana que é mais periodontopatogênico, ou seja, que agride mais esses tecidos periodontais. E o terceiro fator é a higiene. Então, eu diria que a gente não tem como mudar a genética das pessoas. A gente não tem como alterar 100% as bactérias que sobrevivem na boca, porque, inclusive, muitas vivem em harmonia. Mas a gente consegue diminuir essa população de bactérias com uma higiene adequada. Então, por isso que a higiene é a principal forma de prevenir e de controlar esta doença periodontal. E assim, é comum acontecer em crianças, doutor? É porque a doença periodontal ela tem vários níveis de severidade, né? Então, geralmente na criança ela se apresenta mais na forma de gengivite, que é uma inflamação gengival, que às vezes a gente não dá tanta importância, porque é um sangramentozinho aqui ou ali. Então, a orientação que eu dou para os pais, para os adolescentes, é que nós temos uma coisa muito boa a nosso favor, chama-se sangramento. Então, o sangramento, ele vai servir sempre como a condição para te orientar se você precisa ou não escovar mais. Toda vez que você for escovar, que estiver sangrando, aquele pontinho onde está sangrando é onde você tem que caprichar mais, passar mais a escova, passar mais o fio dental. A maioria das pessoas acha o seguinte: não, minha gengiva está sangrando, eu preciso evitar de passar minha escova aqui, que ela pode machucar. Eu vou usar, um bochecho, é um colutório. E não. Quando a gengiva sangra, a gente tem que fazer justamente o processo inverso. Limpar mais, usar mais a escova, usar mais o fio dental, para que, tirando esta sujeirinha, que nós chamamos de biofilme ou de placa bacteriana, essa gengiva não vai mais inflamar. E aí a doença se estabiliza, para de progredir. Então, assim, eu queria só que o senhor reforçasse, a gente já sabe muitos dos cuidados que a gente tem que ter com os dentes, mas eu queria que o senhor reforçasse esses bons cuidados, né, que podem prevenir não apenas as doenças periodontais, mas também outros males, né? Excelente pergunta, porque assim, a maioria das pessoas tem muito cuidado com a parte de fora dos dentes ou com os dentes da frente. Então, eu vou dar uma dica que eu espero que a população ouvindo, eu possa contribuir para muita gente. Então, assim, a primeira coisa, quando você for escovar os dentes, procure separar a escovação da arcada superior, dos dentes superiores e dos dentes inferiores. Escovar separadamente. Não juntar os dentes para escovar. Eu vou primeiro escovar só os superiores. Escova todos os superiores pelo lado de fora, que dica, viu? pelo lado que a maioria das pessoas não faz assim. Pelo lado de fora, pelo lado de cima e pelo lado de dentro. Depois vai para o inferior, pelo lado de fora, pelo lado de cima e pelo lado de dentro. E depois passar o fio dental em todos os espaços interproximais. Porque este biofilme, essa placa bacteriana, ela funciona como se fosse uma comunidade. Toda vez que a gente escova os dentes, a gente remove ou desorganiza essas bactérias. E ela vai demorar em torno de 6 a 7 horas para se reorganizar, ou seja, para criar condições de nos fazer mal novamente. Por isso que nós, dentistas, recomendamos que a pessoa escove os dentes no mínimo 3 vezes ao dia. Que você vai desorganizar essas bactérias e elas, estando desorganizadas, elas não nos fazem mal. Entendeu? A importância da escovação. Olha só, que entrevista excelente, doutor. Muitas dicas. Tem mais alguma dica que o senhor queira deixar para quem está em casa? O uso daqueles produtos que a gente usa para limpar, eles são mesmo... Esses bochechos, esses colutórios, eles são muito importantes, principalmente quando você está com algum problema motor, né?
eu estou com o meu braço engessado, eu estou sempre... Então, eles são muito importantes. Mas o que eu diria que é mais importante mesmo é aquele trio tradicional, escova, pasta e fio dental. Pronto. Quem usa isso aí dificilmente vai ter a progressão dessa doença. É universal, né? O kit universal, vale para todos. Universal. Doutor Antônio, muito obrigada, tá bom? Pela entrevista. É muito educativa, orientativa, de verdade. Valeu para a gente, não só aqui, para quem está assistindo, mas para a gente também que está aqui trabalhando, tá Eu bom? fico muito agradecido, aproveito o momento para desejar uma Páscoa para toda a população de Teresina e do Piauí. E cuidado, né, gente? Vai comer ovo de Páscoa, comer chocolate, tem que ter cuidado com a higienização, Todos né? esses cuidados que eu falei da doença periodontal também são importantes para a cárie, né? Isso. E os doces estão associados à cárie. Com certeza, então. Obrigada, tá, doutor? Feliz Páscoa, tá bom? Obrigado.